Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a vida de vocês. Hoje eu vim trazer uma pequena reflexão acerca de um assunto muito importante. Nós passamos por momentos difíceis, sobre a questão da política brasileira. Há alguns anos nós encaramos o governo do ex-presidente Lula. Hoje estamos sob a presidência, a direção do presidente Jair Bolsonaro. Eu sei que temos enfrentado problemas sérios, e isso tem gerado descontentamento de alguns, brasileiros, outros estão satisfeitos, enfim. O que nós percebemos é que decepcionam, Muitos brasileiros têm sido decepcionados, mas não é sobre isso que eu vim especificamente falar. O que eu quero dizer é que existe esperança para uma decepção que houve com você, comigo, sobre a liderança da política, sobre a liderança do nosso representante na presidência, não só direcionado a Jair Bolsonaro, mas qualquer líder, e que nós, ao longo dos anos, desde que eu me entendo como gente, a gente tem passado por líderes, que muitas das vezes deixou a desejar no seu governo. Mas isso me remete à história de um homem, um menino, na verdade, que era um pequeno jovem, que cuidava do rebanho do seu pai, de ovelhas, e que se tornou rei, que é o rei Davi. Se você não conhece a história do rei Davi, eu te convido agora a participar comigo dessa experiência, sobre a vida do rei Davi. Se você conhece, você pode aqui relembrar essa história. Nós sabemos que o rei Davi, ele costumava trabalhar ali, na pecuária, cuidando das ovelhas do seu pai. Ele não estava muito, tendo acesso a toda a casa, as coisas que os seus irmãos costumavam, participar, tipo ao exército, que serviam ao exército do rei Saul daquela época. Só que Deus estava insatisfeito com o governo do rei Saul. Eu quero te dizer que Deus se preocupa com a política dos governos, porque Ele quer abençoar o povo. Ele não fica feliz com a opressão contra o povo. E aí Ele pede ao profeta que unja o próximo rei. Só que ninguém imaginava que quem seria esse próximo rei. Mas Deus sabia, Ele tinha no coração dele um próximo rei que fosse um governo de justiça e de paz para aquele povo, o seu povo escolhido. E Ele resolveu ungir Davi, até que Ele enviou o seu profeta até a casa do pai dele, e ele estava lá cuidando das ovelhas, ele estava trabalhando. Foi quando ele foi chamado, e ele foi ungido. Só que ele não foi de imediato sendo rei, mas ele foi sendo preparado lá no próprio reinado. Ele foi trabalhar ali para o próprio Saul. Além de ele trabalhar no exército, ele passou também a ser um serviçal de Saul quando ele ali usava o seu instrumento de corda, que afastava do próprio Saul, uma música. Nós sabemos muito bem que a música, ela tem um efeito muito singular na vida das pessoas. Ela consegue levar a nossa alma a uma quietude, E eu acredito que isso acontecia com aquele rei. E ele era atormentado, em seus pensamentos, o seu espírito, até que quando Davi, usava o seu instrumento de corda, ele conseguia quietar, O próprio Deus conseguia quietar aquele espírito daquele homem atordoado que era o rei Saul. Enfim, e o Davi, ele se sobressaiu no exército. Ele conseguiu matar milhares até que ele foi reconhecido naquela nação. E isso despertou a ira do próprio rei Saul. E ele passou a persegui-lo. Só que o Davi, já estou antecipando, a história. Davi, ele guardava os princípios de Deus. Ele usava aqui, como diz aqui na palavra de Deus, aqui em Romanos 3, diz assim, que todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Davi entendia que Saul ali havia sido rei a partir da permissão de Deus. E as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o próprio Deus que o instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Então, Davi, ele não era
bobo. Ele não queria trazer condenação para aquela nação. Ele não queria trazer condenação para o povo dele, nem para eles, para si próprio. Então, ele que respeitava aquela autoridade. Então, ele mesmo sendo perseguido pelo rei Saul, ele sequer, em nenhum momento, ele foi contra Saul e nem permitiu que os seus amigos, seus valentes que os acompanhavam, fossem contra ele. Até que ele chegou num momento que ele encontrou o Saul numa caverna e ele teve ali um momento de poder matá-lo, mas ele não assim o fez, porque ele guardava os princípios de Deus. Até que passou-se tempo e o próprio rei Saul se matou, ou seja, ele cometeu suicídio. E quem assumiu aquela cadeira de governo foi o próprio Davi, onde ele governou com justiça e equidade e foi um reino muito abençoado. Então eu quero dizer para você que tem ficado insatisfeito com todo o cenário da política brasileira, né? E muitas das vezes você tem falado, às vezes você tem citado pessoas. Eu quero te dizer que existe uma solução para você ter paz, piedade, honestidade, uma vida mansa, quieta, né? De paz, de harmonia, quando você guarda os estatutos de Deus. Deus diz aqui no 1 Timóteo 2, no livro 1 Timóteo 2, 1, 2, 3, ele diz que antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, ou seja, respeite os homens, todos nós pecamos, todos são pecadores, até os seus governantes. E ele diz aqui no versículo dele aqui, que pelos reis também façam orações, súplicas, intercessões, ou seja, pelos que governam, por todos aqueles que estão em eminência, com posições de autoridade, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, a nação que quer paz, que quer uma vida próspera, sossegada, com piedade, com honestidade, levante orações, súplicas, intercessões por todos os homens, principalmente daqueles que têm papel de autoridade, que são reis, governam sobre povos, para que assim o povo tenha uma vida digna, sossegada, com piedade, com respeito. Não é você estar falando mal, não querendo mal, incitando. Isso eu sei que gera em nós inquietação, né? A gente tem aquele senso de injustiça, mas o caminho não é incitar, não é trazer discórdia, mas sim orar, suplicar, interceder, porque eles são homens, eles estão debaixo de uma autoridade que foi permitida pelo próprio Deus. E se foi permitida por Deus, nós não devemos, como eu falei anteriormente, nós não devemos nos rebelar, porque assim, se nós fizermos, como diz no Romanos 13, versículo 2, se assim fizermos, estaremos lutando contra Deus, e se fizermos injustiça contra Deus, traremos sobre nós a condenação. Deus não quer nos condenar, mas tenhamos ações de graças, ou seja, ações justas, para que venhamos a ser abençoados. Então devemos orar, suplicar, interceder por todos, principalmente os que estão na liderança. E assim nós estaremos agradando a Deus e seremos uma nação bendita. Que Deus te abençoe.